Oi, gente! Vocês sabiam que o urso, na verdade, não hiberna e que os animais que realmente realizam essa atividade podem viver mais do que esperado? Bom, mas espera lá. Para explicar melhor sobre esses exemplos, vamos começar definindo 3 processos diferentes que são hibernação, torpor e sono. É chamado de hibernação todo um conjunto de mudanças que ocorrem no corpo dos animais, diminuindo seu metabolismo, enquanto eles ficam ali paradinhos por meses sem reagirem a nenhum estímulo externo. Essas mudanças incluem, por exemplo, uma diminuição da temperatura corporal e da frequência dos batimentos do coração. Isso é um processo extremamente necessário para que os animais consigam sobreviver em ambientes com condições extremas, como lugares muito frios ou muito quentes e locais com falta de água e alimentos. Inclusive, estudos mostram que a hibernação não é algo pontual, e sim um processo regulado de forma sazonal pelas células do corpo, ou seja, é algo já molecularmente definido e que ocorre geralmente em uma mesma estação do ano. Uma alternativa para animais que não hibernam seria a migração, como ocorre com as aves. Para elas, se está difícil viver nas condições daquele ambiente, é só migrar e partir para bem longe dali. Já o torpor é caracterizado pela regulação da temperatura corporal frente às mudanças na temperatura do ambiente, incluindo também aspectos parecidos da hibernação, como a diminuição do metabolismo, dos batimentos cardíacos e da respiração. Porém, é um processo que, diferentemente da hibernação, ocorre de forma espontânea e é transitório. A duração da hibernação e torpor varia por espécie, tamanho do indivíduo e amplitude geográfica. Por exemplo, o esquilo terrestre rajado, que pesa em torno de 200 gramas e habita o norte do Equador com temperaturas em torno de 41 graus Celsius, geralmente hiberna por 5 a 7 meses e experiencia períodos de torpor a cada 2 a 3 semanas, interrompidos por períodos de despertar de cerca de 24 horas. Enquanto isso, os morcegos de nariz foliar de Formosa, que pesam cerca de 50 gramas e vivem também no norte do Equador, geralmente hibernam por 3 meses e experimentam um torpor que dura 1 semana, interrompido por períodos de despertar de 2 horas. E por último, temos o sono, estado onde também há diminuição da taxa metabólica e da atividade do organismo, porém com batimentos do coração e taxa de respiração relativamente altos, se comparado com os valores em outros processos, como a hibernação e o torpor. O sono é um estado que ocorre de maneira cíclica, ou seja, em períodos de tempos que começam e terminam. A gente vai para a cama em uma hora do dia, acorda ao amanhecer e no dia seguinte o ciclo se repete. Outra característica do sono é que ele possui reversão espontânea. Isso significa que podemos facilmente acordar no meio do sono, o que já deve ter acontecido muito com você. Essas são as características que se repetem em uma grande variedade de seres vivos do reino animal. E agora, finalmente, vamos voltar aos exemplos do começo do vídeo. Embora muitas pessoas pensem que os ursos hibernam, na verdade, eles participam de um processo de torpor. Bem resumidamente, eles entram em estado de dormência, onde há diminuição do metabolismo, a temperatura corporal reduz cerca de 5 graus Celsius e os batimentos caem de 50 para 20 por minuto, os quais são valores muito baixos se comparado com os dos animais hibernantes. Porém, apesar de todas essas alterações, os ursos conseguem acordar facilmente se forem feridos ou ameaçados por predadores. Inclusive, as ursas grávidas podem até acordar do torpor para dar à luz e depois voltar a dormir. Os verdadeiros animais hibernantes, como os esquilos e as marmotas, são capazes de reduzir drasticamente a frequência cardíaca e a temperatura corporal enquanto dormem, e só acordam a cada poucas semanas. E falando principalmente das marmotas, estudos com a marmota de ventre amarelo indicam que a sua hibernação pode estar relacionada ao retardamento do envelhecimento. Esses pequenos roedores pesam cerca de 5 kg e vivem em média 5 anos, hibernando entre 7 e 8 meses do ano, debaixo da terra. Relembrando os conceitos vistos, a hibernação também pode ser caracterizada como sucessivos ciclos de torpor intercalados por breves despertares biológicos. Nesses períodos ativos, a taxa metabólica e a temperatura corporal atingem níveis normais, assim como a expressão gênica, que havia sido reduzida durante o torpor. Essa transição entre fases envolve estresse fisiológico, mas também está associada a importantes respostas de certas vias de sinalização celular. As vias de sinalização celular envolvem modificações químicas no DNA e nas proteínas que auxiliam na regulação dos genes, que podem funcionar como estimadores de idade, também conhecidos como relógios epigenéticos, e são baseados nos níveis de metilação do DNA. Esses níveis de metilação do DNA ou marcadores epigenéticos são como se fossem interruptores dos genes, que indicam se aquele pedacinho do material genético deve ser utilizado naquele momento ou não.
Segundo um trabalho recente, cuja amostragem foi feita com fêmeas de marmota flaviventer, os marcadores epigenéticos analisados indicaram mudanças menos pronunciadas ao longo do tempo em marmotas que hibernaram em comparação com aquelas que não hibernaram. As que hibernaram apresentaram, por exemplo, taxas muito menores de metilação do DNA, sugerindo que a hibernação pode ter um efeito protetor contra o envelhecimento epigenético. Assim, as respostas celulares e moleculares ao estresse associado ao ciclo de torpor e atividade parecem suprimir o envelhecimento. E aí, você sabia a diferença de hibernação, torpor e sono? Sabia que na verdade os ursos não hibernam? Espero que tenham gostado do vídeo e lembre-se, não é recomendado chegar perto dos ursos mesmo se eles estiverem bem paradinhos, pois eles podem e estão aptos a reagir. E por fim, essas são as referências que nós utilizamos para a realização do vídeo.